Eu acho, eu acho que eu comentei com vocês sobre o livro que eu estava lendo. Eu ia comentar eles no próximo vídeo. Esse livro aqui, ó, já ouviram falar? Psicologia Financeira. Quem escreveu ele foi Morgan Housel. Pois bem, eu vou comentar sobre ele nos próximos vídeos. Mas eu já adianto, é um livro muito legal, muito interessante. E ele trata principalmente sobre como a gente lida com o dinheiro, como que o nosso emocional, como que o nosso psicológico entende o dinheiro. Por que que a gente toma algumas decisões e elas não são baseadas em planilhas? Por exemplo, uma coisa que ele fala bastante é que as pessoas, quando elas vão comprar algo, elas compram algo muito mais emotivo do que por necessidade. Ele é um livro que tem 24 capítulos. Não, perdão, ele tem 21 capítulos. São capítulos bem curtinhos. Ele tem uma linguagem super simples de você entender, de compreender. Ele usa um vocabulário bem simples, bem comum, para que todas as pessoas possam entender. E aí, o meu objetivo agora, que eu estou com uma pauta que eu achei muito legal, inclusive, eu acho que eu já comentei em outros vídeos aqui, que eu tenho um perfil no Instagram, que eu criei faz algum tempo, bastante tempo, que lá eu falo sobre situações financeiras. Como eu lido com a minha situação financeira, como é para mim gerenciar a minha situação financeira, como é para mim administrar a minha casa, administrar a minha vida, minha maternidade. E para além disso, como é cuidar do dinheiro familiar, da renda familiar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto e você quiser saber como eu fiz, como eu faço para administrar, para poder fazer o meu dinheiro, o meu salário render e ter alguns dividendos, algumas coisas assim, nada de economês, mas é mais uma explicação e uma forma de como eu lido com as finanças da casa, e como eu administro e como eu faço para sobrar no mês. Segue meu perfil, é um outro perfil lá no Instagram, chama Fala Persan. E aí, segue lá, tem vários vídeos falando sobre. Aqui também, por ser um assunto que eu gosto bastante, como eu tinha comentado nos outros vídeos, que eu viria sem pauta, mas não tem como, não tem como. Eu tento falar sobre vários assuntos, eu gosto de falar sobre vários assuntos, mas um assunto que me chama muito a atenção é a parte de educação, que é o que eu trabalho hoje em dia. Como eu comentei num vídeo, em algum dos vídeos aqui anteriores, que eu sou professora, eu trabalho com educação e algo que eu precisei aprender ao longo da minha vida é administrar o dinheiro. Não sei se eu já contei para vocês que eu me separei do pai das minhas filhas, eu era muito jovem e eu fiquei com as meninas todas pequenas. Não que eu não seja jovem, né? Sou jovem ainda. Me separei do pai das minhas filhas muito jovem e eu precisei, fiquei com elas pequenas, precisei me virar nos 30 para eu dar conta de sustentar ela com as três, né, que são três filhas, uma renda baixa e fazer esse dinheiro render o mês inteiro e ainda assim ter a ideia de fazer com que ele, além de fazer com que ele rendesse o mês inteiro, eu precisava fazer com que ele sobrasse para que eu pudesse multiplicar, porque o meu tempo era muito escasso. Então, para arrumar, fazer trabalhos além do que eu já trabalhava, era um pouco complicado por conta das meninas serem pequenas, das crianças serem pequenas. Então, eu precisava colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Então, foi aí que eu comecei a estudar sobre educação financeira. Foi aí que eu comecei a estudar como fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. E aí eu fui aprendendo muitas coisas, lendo vários livros, assistindo vários vídeos, e eu penso que alguma coisa eu consigo agregar na sua vida, na sua história,
O que eu aprendi talvez sirva só para mim. Mas talvez, como eu digo sempre, às vezes, você que está aí do outro lado, talvez precise saber disso que eu estou falando. Assim como foi bom para mim, talvez possa ser bom para você também. Então, nesta série, só exemplificando um pouquinho, porque o assunto financeiro, dinheiro, finanças e tudo mais, porque é uma coisa que se fez muito presente na minha vida. Eu precisei aprender sobre para poder dar conta da vida. Tudo que eu fiz foi baseado em tentativa e erro, o que deu certo, o que não deu certo, como eu fiz para fazer tal coisa, como eu fiz para fazer outra coisa. E assim eu consegui criar as minhas filhas. Hoje tem uma com 22 anos, outra com 20 anos, e a caçula que ainda está no processo de amadurecimento aí da vida e na adolescência, que ainda demanda um pouco dos meus cuidados. Mas são coisas que eu fiz e para mim deram certo, aprendi bastante e vou falar com vocês. Este livro é um dos livros que eu tinha lido ele há algum tempo, só que eu precisava relembrar os conceitos dele para chegar aqui e passar para vocês algo mais concreto e que eu coloquei bastante na minha vida, na minha prática, no meu dia a dia, e para mim deu muito certo. E eu espero que para você dê também. Neste vídeo é isso. No próximo, a gente começa a falar sobre o que ele está falando, que é muito legal, muito interessante. Espero que vocês gostem, tá? Um beijo, um abraço, um cheiro e até mais.